Olá, pessoal. Voltamos aqui, então, dando continuidade à utilização da tecnologia de informação e comunicação para ampliar o setor de acesso à justiça. Como eu terminei o bloco anterior falando sobre a Modria, que foi uma grande plataforma aí criada pelo professor Colin Rule, depois ele vendeu a Modria, inclusive vale contar aqui a história, vendeu a Modria e hoje ele trabalha mais falando, dando aulas, dando consultorias, falando sobre a ética do trabalho com essas plataformas, né? Ética do mediador dentro desse ambiente, ética da negociação dentro desse ambiente. Eu sugiro aqui, então, vocês darem uma googada, né? E procurarem alguns artigos do professor Colin Rule, eles são bem interessantes, ele tem artigos e muitos vídeos legais na internet. E aproveito para falar também do professor Richard Susskind. O professor Richard Susskind é um professor de Oxford, é um professor em inglês, e que ele também fez um livro chamado Advogado do Futuro, Tomorrow Lawyers. E ele fala muito da necessidade da utilização da tecnologia para ampliação do acesso à justiça e a necessidade do advogado de incorporar a tecnologia à sua prática. O professor Richard Susskind, inclusive, no seu livro, cita uma passagem muito engraçada onde ele conta que há muitos anos atrás ele começou a usar o e-mail para trocar informações com seus clientes, uma época que foi criado o e-mail, ele começou a utilizar o e-mail para trocar informação com seus clientes, e na época a Law Society, que é como se fosse a Ordem dos Advogados do Brasil, é a prima da Ordem dos Advogados do Brasil na Inglaterra, o condenou por utilizar os e-mails para troca de informações e de mensagens com seus clientes, porque entendia que ali podia haver uma quebra de confidencialidade, que não seria muito ético. E hoje em dia, praticamente todos os advogados, em algum ponto, usam o e-mail. Então, Richard Susskind conta com muita... Ele conta, não é mais engraçado, né? Ele conta com muita... enfim, esse episódio da vida dele, da história dele, para justamente chamar a atenção da necessidade da utilização, não só a necessidade da utilização da tecnologia, como os desafios, os obstáculos que nós sofremos por utilizar essas tecnologias. Essas inovações, elas inicialmente causam impacto, especialmente no nosso mercado, que é um mercado mais tradicional, mas a verdade é que todas as profissões estão mudando, todos estão precisando se reposicionar, a competição vem aumentando, a necessidade da tecnologia para sermos mais rápidos e mais eficientes, né, conseguir dados, usar estatísticas, é necessária. Com isso vem crescendo o conceito das low-techs, né, que são as empresas que misturam tecnologia e direito. Então, falando sobre a utilização das tecnologias da informação para ampliar o acesso à justiça, nós falamos do Modria, do eBay, e também existem muitas ferramentas aí que eu vou citar um pouquinho mais para frente, quando eu falar sobre as diferenças entre os tipos de tecnologia dentro desse ambiente. Vale ressaltar aqui e falar também que surge também lá para o ano de 2010, 2011, os tribunais online, que se chamam de online courts. Então, temos aí também alguns países adotando a tecnologia para criar os tribunais online, tribunais onde as decisões são automatizadas. São decisões envolvendo casos, nós vamos falar de baixo valor, baixa complexidade e volume, casos que se repetem e que a tecnologia pode, de alguma forma, oferecer boas ou melhores soluções que seres humanos. Aqui eu coloco o Skype também, porque, enfim, é uma das ferramentas aí que nós podemos usar para fazer reuniões e etc. Então, o que seria o conceito da resolução de disputas online, trazido aí pelo professor Colin Rule, fundador da Modria, e que foi um dos primeiros a falar desse termo, utilizar esse termo, justamente nos anos 90. É a utilização dos métodos de resolução de conflitos em conjunto com as tecnologias de informação e comunicação, de forma a gerenciar melhor o fluxo de informação entre aquelas partes, para que elas cheguem a uma solução na forma online. Dentro desse conceito, nós diferenciamos o uso dessa tecnologia da informação e da comunicação em dois
dois tipos de ferramenta. As que trazem apenas uma automação do que já existe, seria, como eu falei no slide anterior, a utilização do Skype ou algum outro tipo de sala de videoconferência para você simplesmente fazer o que você faz no mundo offline. Você transpõe para o mundo online o que você já faz no mundo offline. Então, você entra numa sala virtual para conversar com uma, duas ou mais pessoas e negociar ou mediar. Isso seria a automação de algo que existe no mundo offline. Isso é um tipo de ferramenta de resolução de disputas, sim. No entanto, existem as ferramentas chamadas, que são uma inovação. Elas agregam algum tipo de característica que não existe no mundo offline. Nesses casos, seria considerado um quarto elemento. A inovação, ela diferencia da automação. Ambos são ferramentas ou formas de resolução de disputas online, sendo que uma transpõe o que existe no mundo offline para online e a outra traz algo que não existe no mundo offline. Seriam as plataformas que realizam cálculos, trazem estatísticas de processos, que agregam informações que as partes desconheciam de forma rápida, lista opções de solução de conflitos que não estavam identificadas pelas partes. Esse livro aí que eu cito no meu material é um livro que é uma referência nesse mundo da resolução de disputas online. Quem tiver acesso à leitura em inglês, eu recomendo fortemente esse livro. Ele traz os autores mais modernos, os temas mais controversos sobre esse assunto. E esse livro tanto pode ser encomendado pela Amazon, entregue aqui no Brasil, quanto muitos artigos você encontra de forma aberta e gratuita na internet. Então, basta entrar lá no Google, digitar o nome desse livro, e é possível encontrar alguns artigos. E um desses artigos é justamente o artigo desses dois professores, Ethan Katz e a Janet Rifkin, que falam do quarto elemento. Eles trazem essa diferenciação que, pelo menos na teoria, é importante. Então, nós temos aí o que é a tecnologia agregando, aumentando as portas de acesso à justiça. Essa tecnologia, ela pode ser uma simples automação e essa tecnologia pode ser uma inovação. E é sobre isso que nós vamos falar. De toda forma, toda essa tecnologia, ela seja automação, seja inovação, na minha visão, é uma resolução de disputas online, é uma ferramenta de resolução de disputas online. Mas nesse artigo, o que se traz, a discussão que se traz é que só seria uma resolução de disputas online se tivesse as características do quarto elemento, ou seja, se tivesse a característica da inovação. Essa é uma discussão acadêmica. Eu, particularmente, eu gosto da ideia da resolução de disputas online como todas essas ferramentas, seja inovação, seja automação, todas elas envolvem a utilização de tecnologia para ampliação do acesso à justiça, para abertura de novas portas. Então, recomendo fortemente a quem tiver acesso à leitura em inglês, a leitura desse livro de resolução de disputas online. Aí eu, em breve, vou lançar também um e-book com esse tema, junto com o professor Flávio Freitas, que é lá de São Paulo, e, enfim, também vai ter acesso aí na internet. Provavelmente, quando vocês tiverem esse vídeo, se digitar Andréa Maia e Flávio Gouveia, Freitas Gouveia, e-book, Online Dispute Resolution, vocês vão nos encontrar, com acesso gratuito também. Então, o quarto elemento, falamos aqui sobre o quarto elemento, essas novas portas, e dentro dessas novas portas, então, nós temos tanto as que trazem essas inovações, como nós temos, então, a automação. E a automação, ela pode auxiliar para a utilização das salas virtuais,
como Skype, Zoom e outras. Pode ser também, se encontra várias ferramentas hoje gratuitas também, que a gente chama de mapeamento mental. Isso pode ser muito interessante, pode auxiliar muito no trabalho tanto do advogado quanto do mediador, quanto do negociador. São ferramentas importantes também na resolução de disputas online. O e-mail é considerado uma forma de resolução de disputas online. Hoje é possível negociar com e-mail, né, o WhatsApp. Então, aí é a tecnologia permeando a solução de disputas. E aí, voltando para aquele nosso conceito de canais e mecanismos, surgem também novos mecanismos de resolução de disputas. Começamos aí, então, falando sobre os tribunais online. Esses tribunais online são realmente a grande inovação, para mim, dessa década com relação à resolução de disputas online. Os primeiros que eu tenho conhecimento são os tribunais da Austrália, foi um dos primeiros locais no mundo a emplacar o que eles chamam de e-courtroom, era o nome desse primeiro tribunal online, sempre para tratar de pequenos valores, volume, baixa complexidade, pequenos valores, volume, casos repetitivos. A Austrália lançou esse e-courtroom. Em 2012, tivemos o Canadá com um dos tribunais que é o mais conhecido, mais já solidificado, mais, eu entendo, mais desenvolvido, que é o Civil Resolution Tribunal, CRT, perdão, que é de British Columbia, que é uma área uma parte lá do Canadá, um lugar lá do Canadá. Esse tribunal, ele se tornou um tribunal referência, vale a pena entrar no site deles. No site tem uma apresentação de como é que funciona esse tribunal, quais são as características. O Civil Resolution Tribunal também trabalha com baixa complexidade, volume, casos repetitivos. E esses tribunais, eles trabalham também com fases parecidas. É uma fase de diagnóstico, outra de facilitação da negociação entre as partes, e quando não se chega a um acordo com aquela facilitação, um julgamento online. Então, essa parte de diagnóstico seria um questionário, um protocolo, para que a parte que busca a solução para aquele conflito preenche. Como são questões repetitivas, as questões, obviamente, envolvendo as disputas têm algumas características que se repetem, então esse questionário ele ajuda as partes a se situarem. Preenchendo esse questionário, elas se situam se haveria adequação de usar esse tribunal, já dá uma parte educativa dos seus direitos, e aí, a partir desse diagnóstico, abre-se uma porta para facilitação, que pode ser uma conciliação, uma mediação, pode ser via virtual por escrito ou com o mediador entrando online. E a última fase é quando não se consegue essa solução via facilitação da plataforma, o julgamento online. Na Inglaterra também teve uma plataforma chamada Money Claim, que ela tratava só também de questões envolvendo devedor e credor. O credor, ao invés de entrar diretamente com o processo, sendo um valor abaixo, se eu não me engano, de 10 mil libras, eu não tenho certeza, mas um valor baixo, ele deveria entrar com esse pedido para que o devedor, com esse pedido dentro do tribunal online, dentro do Money Claim Court. O Money Claim Court faz uma citação, uma intimação à outra parte para que pague, já entrando, levando algumas características e documentos, seja nota promissória, boleto, cheque, o que for, que envolva aquela dívida. E então essa parte já é convidada para negociar, pagar ou renegociar, já entendendo que ali é uma fase pré-processo presencial, que ali é uma chance ainda de resolver o problema antes de seguir com o processo, que pode envolver essa perda de autonomia para negociar, né, possibilidades. Então, o Money Claim Court também é bastante antigo na Inglaterra, e agora lá na Inglaterra está sendo discutida uma ampliação
de uma plataforma de resolução de disputas online envolvendo questões de consumo, que deve entrar em vigor em 2020. Vale a pena acompanhar esse tribunal online da Inglaterra. E quais são as 3 importantes viradas, vamos dizer, da criação desses tribunais online? Assim, as características importantes, pilares dessa mudança de cultura. Primeiro, a mudança do local físico para o virtual. A ideia de que o serviço judicial, o acesso à justiça, né, que essa prestação de serviço, ela não está ligada a um local físico. Que na verdade é uma prestação de serviço que pode ser feita nesse mundo virtual. Ele traz também o conceito de uma menor intervenção humana para uma decisão a partir de processos mais customizados. Então, nós sabemos que para determinadas atividades a máquina é bem melhor do que o homem, atividades repetitivas, de busca de informação, coleta e organização de informações, de estatísticas. Então, tem essa diminuição da intervenção humana dentro desses casos, que partem de processos mais automatizados. E, por último, dentro desse ambiente, você sai dessa ideia da confidencialidade para a ideia da coleta de dados para melhorar a prevenção e as soluções. Então, as características individuais de cada caso continuam mantendo a confidencialidade, mas começa a se utilizar números e estatísticas para prevenir e melhorar a resolução de disputas. Então, o tribunal online é um dos mecanismos de resolução de disputas dentro da resolução de disputas online. Além dos tribunais online, então, tem a negociação online. Essa negociação online pode ser via WhatsApp, pode ser via e-mail, pode ser via videoconferência. Tem se tornado cada vez mais comum, inclusive, a negociação via videoconferência. As reuniões via videoconferência, cada vez mais no meu escritório, que eu trabalho bastante com negociação e mediação, nós vemos uma busca de maior eficiência, né? Gasto de menos tempo. Nós sabemos que o Brasil é um país de proporções continentais, que às vezes para se deslocar de um local para outro é muito trânsito. Então, cada vez mais as pessoas estão se apropriando da utilização de salas de videoconferência para se unir, para negociar, para conversar. E dentro desse ambiente, seja de sala virtual, seja de negociação via WhatsApp ou via e-mail, é todo um ambiente próprio que onde a comunicação é altamente impactada, a forma de fazer rapport é altamente impactada e, portanto, há toda uma novas características de técnicas de negociação desse ambiente. Eu sugiro também que vocês leiam bastante material sobre como negociar nesse ambiente. Nós temos aí o livro que é famoso, que é o do Como Chegar ao Sim, do William Ury, e outros livros famosos sobre negociação presencial. Tudo que se aplica na presencial se aplica na online, só que com algumas características desse mundo online. Porque muitas vezes você não está vendo a outra pessoa, muitas vezes você está vendo só uma parte da linguagem corporal. Quando você escreve, a escrita dentro desse ambiente online tem suas características próprias, né? Saber lidar com silêncio, por exemplo, quando a pessoa demora para responder um WhatsApp ou demora para responder um e-mail. Saber lidar com a caixa alta, que para uns significa um grito, outros não entendem que significa falar gritando. Então, existe toda uma teoria nova, atualizada, especialmente relacionada à parte de comunicação, que é uma das mais impactadas dentro desse ambiente, para se negociar online. Então, existe, além hoje do mecanismo da negociação, tem um subgrupo, podemos dizer, que é a negociação online. E por aqui eu termino, então, esse nosso bloco e continuo o próximo falando sobre mais alguns mecanismos.